para cultuar juntos, amém? Glória a Deus. Não deixa ninguém sozinho, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho meditado muito nessas últimas semanas. E eu quero falar hoje sobre o tempo. Eu quero falar hoje sobre a semente e o tempo. Por isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas 8. Nós vamos ler do verso 4. Lucas 8, capítulo 8, versículo 4. Vamos ler o Evangelho do médico Lucas, o único não judeu a escrever no Novo Testamento. Você sabia disso? O único que não é judeu que escreveu alguns dos evangelhos é Lucas. E o Evangelho de Lucas é o evangelho mais detalhado, né? Lucas, ele não foi contemporâneo do ministério de Cristo, né? Não caminhou com Jesus, mas ele teve ali na escrita do evangelho, ele conversou com mais de 500 testemunhas da ressurreição de Cristo e de pessoas que andaram com Jesus, que viram o ministério de Jesus. Então, ele também usa muito como base o evangelho de Marcos. Então é bem parecido, quando você lê os dois evangelhos você vai ver que tem muitas passagens parecidas. Mas Lucas, ele traz nessa parábola a parábola do semeador, inclusive, que é uma parábola muito conhecida. Ele traz algo muito importante para nós, amém? Eu vou ler na versão NVT, que diz assim: certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear, e enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam porque faltava umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. E quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. E este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele vai explicar a parábola para os seus discípulos. E ele começa dizendo que as sementes são a palavra de Deus. Então, vai se atentando aí que ele vai dando todas as explicações. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por o quê? Por um tempo. Olha que interessante isso. Vou repetir. Uma vez, porém, que eles não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil
representam os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Irmãos, uma das coisas que eu tenho mais meditado é sobre o maior desafio da vida cristã. O maior desafio da vida cristã, no meu modo de ver, ele não é as dificuldades. Para mim, o maior desafio da vida cristã é o tempo. E não o tempo no qual nós temos, mas o tempo pelo qual nós passamos. Nós lemos aqui a parábola do bom semeador, a parábola do semeador, que existe uma semente sendo plantada. E essas sementes, elas representam a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela está sendo semeada no coração de pessoas que estão ali para recebê-la. Obviamente que aqui a parábola, ela apresenta um panorama, apresenta um cenário de pessoas que recebem essa palavra, essa semente, de forma diferente. E que cada uma delas tem uma dificuldade ou um resultado. Então, nós vamos olhar hoje para aquilo que nós temos de mais dificultoso para nós, que é permanecer constantes e firmes ao longo do tempo. Então, obviamente, todos nós admiramos quem começa bem. É muito bonito quando nós vemos alguém que se entrega a Jesus, que se converte, que tem um encontro com o Senhor, e ela está ali no primeiro amor, ela está naquele fervor, ela tem uma disposição maravilhosa que nos inspira e que nos faz lembrar de quando nós conhecemos o Senhor. Então, todos nós admiramos o começo, como começa, porque é tudo muito puro, é tudo é tudo novo, a pessoa está com o coração receptivo na maioria das vezes para aprender, para ser ensinada, para ouvir. Mas só que, por exemplo, um novo convertido cheio de paixão, ele tem esse ministério dele que nasce muito forte. Então, o impacto que tem o encontro com Cristo na vida dele, ele é algo ali inicialmente muito forte. É como uma família que inicia cheio de sonhos. Imagina quando você casou ou quando você ingressou aí, começou a viver algo que você tanto sonhava, a sensação é única, não é verdade? Para quem teve filho, por exemplo, a sensação de ter o primeiro filho deve ter sido única. Você ter conquistado algum tipo de coisa que você sonhava, algum objetivo, traz uma sensação única. Uma viagem que você foi pela primeira vez num lugar, você pode até voltar lá, achar que é bonito, mas nunca mais vai ter o mesmo impacto que teve na primeira vez. Então, óbvio, quando a gente tem o nosso encontro com Cristo, isso gera em nós um impacto muito profundo. Mas só que o interessante é que Jesus não chama a nossa atenção para o começo. Pelo contrário, Jesus, ele chama a nossa atenção para permanecer. O desafio da nossa vida não é iniciar. O desafio da nossa vida cristã não é ter um impulso inicial com paixão, com fervor. O nosso desafio é vencer o tempo e permanecer firmes e constantes no Senhor. Porque veja, na explicação da parábola, Jesus ele volta os olhos para o solo. Jesus ele não dá uma ênfase, ele não sublinha de forma mais com destaque a semente e nem o semeador. A maior parte da parábola, Jesus está falando sobre o solo. Ele apresenta cenários diferentes de solos. Primeiro ele apresenta um cenário que caiu à beira da estrada, a semente que caiu à beira da estrada. Depois ele apresenta a semente que cresceu em meio às pedras. Depois ele apresenta a semente que foi sufocada pelos espinhos. E por último ele apresenta a semente que caiu num bom solo. Então a semente continua perfeita, porque a semente, o próprio Jesus vai explicar, é a palavra de Deus. A semente ela está em bom estado, ela é perfeita. O semeador continua fiel, porque mesmo as sementes caindo no meio do caminho, ele continua semeando. O que muda nessa parábola é a condição da terra aonde a palavra foi lançada. E talvez essa seja uma das maiores lições da nossa caminhada cristã. Porque a fé ela não é medida pelo entusiasmo do primeiro dia, irmãos,
mas pela perseverança ao longo dos anos. A fé ela não é medida pelo tanto de fervor que nós temos no primeiro momento, chamado primeiro amor, né? A fé ela é verdadeiramente medida pela perseverança ao longo dos anos. Talvez a gente tenha chegado hoje, a gente esteja aqui hoje num estágio da nossa caminhada com Cristo cansado. Talvez a gente esteja vivendo um tempo seco, um tempo de dificuldades, de amarguras, de lutas. Talvez a gente esteja até perguntando se ainda há esperança, se ainda há um bom futuro, se há algo que Deus está preparando para nós. Mas a boa notícia dessa parábola é que Jesus não está apenas descrevendo os solos, Ele está convidando os nossos corações para que a palavra de Deus possa florescer, mesmo que leve o tempo que levar. Sabe, irmãos, a gente tem inúmeros exemplos. Talvez você conheça alguém que começou muito bem, mas que ao longo do caminho desistiu. Talvez você esteja passando por esse momento, talvez você esteja se perguntando se vale a pena continuar. E todos nós estamos e estaremos sujeitos à luta contra o tempo, porque o tempo ele faz parte do processo de Deus para que nós possamos florescer. Quando há uma plantação, você lança a semente, e a semente ela não nasce imediatamente. Ela precisa ser regada, ser cuidada, para que no tempo oportuno ela frutifique. Mas quando a semente ela é arrancada do solo antes da colheita, ela não dá frutos, ela morre, ela se perde, ela perde o seu valor. Então o grande desafio para nós não é começarmos bem. Eu acredito que todos nós começamos muito bem. Eu acredito que todos nós tivemos um grande fervor no nosso início. Nós queríamos pregar, nós queríamos falar de Jesus para todos e os que estavam ao nosso redor. Nós orávamos pela nossa família, nós acreditávamos que a nossa família seria alcançada pelo Senhor, seria alcançada por Deus. Mas em algum momento da caminhada, ao longo dos anos, ao longo dos meses, nós começamos a ser abatidos, começamos a ser feridos pelo tempo. Isso tem muito a ver também com a cultura que nós estamos inseridos, uma cultura de imediatismo, né? A cultura no qual nós olhamos para a promessa de Deus e achamos que a promessa de Deus ela está enquadrada no tempo que nós compreendemos, mas Deus é eterno. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então a promessa, e nós vamos ver vários exemplos nas escrituras de pessoas que oraram durante décadas para viver um milagre, para experimentar do milagre de Deus. Porque há momentos em que o coração endurece, irmão. Há momentos em que o nosso coração se fecha. Há momentos em que o nosso coração flerta, conversa com a incredulidade. Há momentos em que o nosso coração, ele duvida. E está tudo bem, porque nós, como seres humanos, temos como tendência buscar respostas que a gente ainda não compreende. Não tem problema você questionar a sua fé, ok? Não há problema, todos nós um dia vamos questionar isso. Eu questionei, eu acredito que muitos de nós questionaram, e talvez você ainda vai questionar. Em algum momento você vai olhar e vai falar assim: será que realmente eu estou vivendo algo que é verdadeiro? Isso faz parte. Mas quando o coração endurece, é justamente essa semente que caiu à beira do caminho. Ela foi sendo pisada, dia após dia, passo após passo. Assim também acontece conosco. Às vezes, não é rebeldia, é cansaço, é rotina, é dor, é luta, é decepção. A gente se decepciona com as pessoas às vezes não atendem às expectativas que a gente espera. A gente se fere, a gente é ferido. Mas quando a gente ouve tantas vezes a palavra, nós precisamos entender se ela está florescendo no nosso coração. Então a gente ouve a palavra toda quarta, todo domingo, nos nossos devocionais, na nossa vida devocional.
a gente tem um contato com a palavra, e a gente continua vindo aos cultos, só que a gente já não se sente mais como antes, sabe? Não é mais do mesmo jeito. A igreja mudou, ou as pessoas mudaram, ou alguma coisa mudou. Mas será que nós não podemos ser corajosos de olhar para dentro de nós e talvez nos questionar e dizer: será que na verdade eu não mudei? Será que eu estou à beira do caminho e a vida está me esmagando e me puxando para baixo? Porque eu já não consigo mais sentir fervor, eu já não oro mais como antes, eu já não espero mais em Deus como antes. Mas sabe, irmãos, Jesus conhece esse solo, Jesus conhece o nosso coração. Ele não é surpreendido por nós, amém? Jesus não é surpreendido por nós, nada que nós fazemos irá surpreendê-lo, porque afinal de contas, Ele bem conhece os pensamentos que tem a respeito de nós. Ele sabe o momento em que nós estamos passando por oscilações, Ele sabe o momento em que nós estamos passando por necessidade, Ele sabe o momento em que nós estamos passando por dores, por angústias. Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe exatamente em que lugar o nosso coração começou a se endurecer. O Evangelho nunca nos convida a fingir que o solo está saudável. O Evangelho nos convida a colocar o solo nas mãos do agricultor perfeito, aquele que irá semear em nós uma medida que é boa, recalcada e transbordante. Há momentos em que as nossas raízes parecem curtas, parecem pequenas. O versículo 6 e o versículo 13 fala justamente sobre raízes que não estavam profundas. Jesus disse que essas pessoas que tinham essas raízes, elas receberam a palavra com alegria, só que elas não tinham profundidade. Então toda árvore que é plantada, ela é visitada pelo sol, ela recebe a chuva. Para que ela floresça, ela passa pelo mesmo processo. Só que o inverno chega, o outono chega, as folhas secam, vem a estação na qual nós temos que permanecer. As raízes precisam estar fincadas, porque o vento arrancará a raiz que não está firmada e profunda. Chega um momento que o silêncio de Deus também chega. Nós estamos orando, perguntando ao Senhor e pedindo: Senhor, responde, Senhor, me fala, Senhor, me dá um sinal, Senhor, me aponta. Mas chega um momento em que Deus está em silêncio. E como nós estaremos diante dessa situação? Nesses momentos de silêncio, nesses momentos de mudança de estação, nesses momentos em que nós precisamos passar pelo tempo, é que nós descobrimos aonde estavam as nossas raízes. As dificuldades que nós passamos, as angústias, as dores, as tristezas, elas não são para que nós morramos, elas são para que nós percebamos se estamos firmados em algo concreto ou se estamos com raízes que não estão profundas. Sabe, irmão, nós aprendemos muitas vezes que Deus precisa nos dizer como nós estamos, mas nós precisamos aprender a perceber, analisar o nosso coração e entender como nós estamos. Raízes, elas não crescem na superfície, não é verdade? As raízes, elas crescem escondidas, no secreto, na oração, na palavra, na comunhão. Porque quando vem o inverno, quando vem o outono, a gente não vê os frutos, mas as raízes, se elas estiverem lá, elas farão com que a gente permaneça firme na pior tempestade, no pior e mais rigoroso inverno, no pior e mais rigoroso silêncio. Talvez hoje a gente não esteja vendo os frutos, porque a gente está passando por esse momento.
Mas saiba de uma coisa, Deus pode estar aprofundando as raízes em nós, em meio às dores, em meio às perdas, em meio às dificuldades. Raízes profundas sempre vêm antes de frutos abundantes. As árvores que mais dão frutos são aquelas que têm as raízes mais profundas. A qualidade do fruto, irmão, é medida pelo quão enraizada aquela árvore está. Porque a raiz, quanto mais profundo na terra ela está, mais ela tem nutrientes, mais ela está sendo alimentada, melhor é a qualidade dela. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aqui comigo, irmão? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Há momentos em que outras coisas ocupam espaço. O verso 7 e o verso 14, Jesus fala dos espinhos. E existe algo muito interessante, os espinhos, eles crescem silenciosamente. Eles crescem junto com as flores, com as folhas. Ninguém percebe quando o espinho começa a crescer. O espinho só é percebido quando ele floresce junto com a flor. E aí as preocupações elas aumentam. As responsabilidades da vida aumentam, os sonhos aumentam, as cobranças aumentam, até que sem perceber o nosso coração fica ocupado e cheio. E aqui entra muito também o quanto nós estamos ocupados, o quanto nós estamos sobrecarregados, o quanto nós estamos cheios de coisas para fazer. E eu não tenho problema nenhum com isso, irmão, mas se nós estamos sendo roubados na nossa vida com Deus, se nós estamos sendo esmagados pelo tanto de coisa que nós temos, na verdade não é bênção. O que parecia ser bênção se tornou um peso, na verdade. E eu posso afirmar para você, valor nenhum, dinheiro nenhum vale a sua comunhão com Deus. Eu prefiro ter apenas o mínimo na minha vida, mas poder deitar a minha cabeça e saber que eu estou com o meu Senhor, que eu tive tempo com Ele, que eu tive comunhão com Ele, e saber mais ainda que Ele irá suprir tudo aquilo que é necessário para mim. Mas só que os sonhos aumentam, as preocupações também, porque nós somos inclinados a estar cada vez mais insatisfeitos. Quanto mais nós temos, menos satisfeitos nós estamos. Isso é natural do coração do ser humano. Até que sem perceber, irmãos, nós estamos sobrecarregados, frios, distantes. Não porque nós deixamos de amar Jesus, não, mas é porque outras vozes ficaram altas demais. Sabe, a gente não fica sobrecarregado porque a gente deixou de amar Jesus. É porque outras vozes começaram a falar mais alto em nosso coração. Talvez Deus hoje não esteja chamando você para fazer mais, irmão. Talvez Deus esteja chamando você para voltar ao que é essencial. Tem uma frase, ditado popular, que eu gosto muito. Às vezes é necessário dar 2 passos para trás para poder ganhar impulso. Só que a gente está inserido em uma cultura que tudo é mais, tem que ter mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que estar envolvido em tudo. Não, irmão, não. Você precisa aprofundar as suas raízes. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer cada vez mais coisas, mas se nós não tivermos uma raiz profunda, irmão, nós não iremos ter frutos. Toda planta saudável precisa ser podada para voltar a frutificar. Toda planta precisa ser cultivada, precisa ser trabalhada para que ela possa frutificar. E em quarto lugar, Deus continua produzindo fruto em quem persevera. Deus continua produzindo frutos em quem persevera. O versículo 8 e o versículo 15 está a boa notícia, a esperança dessa parábola. Porque Jesus não está descrevendo ali um solo perfeito, irmão. Ele descreve um coração que persevera.
Porque também é uma outra preocupação que nós temos, de que nós temos que ser perfeitos. Nós nunca seremos, irmão. Essa é uma busca inútil. Nós temos que procurar ser cada vez mais parecidos com Jesus, e isso é o suficiente para nós. Pisar as mesmas pegadas do nosso mestre. Lucas usa uma palavra preciosa. A palavra no grego é hipomoné, que significa permanecer, continuar, suportar, seguir caminhando. Mas só que nem sempre é fácil crescer, irmão. Nem sempre. E mais do que isso, nem sempre crescer é rápido. Nem sempre crescer é rápido. Nem sempre produzir fruto é visível, nem sempre. Existem estações em que parece que nada está acontecendo. Talvez eu e você estejamos passando por um momento assim, em que nós olhamos para o passado e falamos: como era bom aquele tempo em que eu produzia frutos. Mas deixa eu te dizer algo, irmão. É uma maravilha olharmos para o nosso testemunho, mas nós temos que olhar para o que Deus está fazendo em nós hoje. Hoje. O Espírito Santo trabalha onde os nossos olhos não alcançam. Deus está trabalhando dentro de nós, mesmo que nós não estejamos vendo. Mesmo que nós não estejamos vendo. Não porque nós somos fortes, irmãos. Não. Mas é porque no tempo certo o fruto aparece naqueles que perseveram. Então eu volto a dizer, o nosso desafio não é as dificuldades. O nosso desafio não é crescer em meio às pedras. O nosso desafio não é crescer em meio aos espinhos. O nosso desafio é permanecer fiéis em meio a todas essas coisas. Esse é o nosso desafio. Todos nós desejamos frutificar, não é verdade? Todos nós queremos dar frutos. Mas hoje nós precisamos olhar para o nosso coração e ver se não há áreas endurecidas dentro de nós, se não há áreas que estão sufocadas dentro de nós, sobrecarregadas dentro de nós. E irmãos, nós não somos pessoas bobas. Nós sabemos que quando nós estamos frios, nós sabemos quando estamos distantes, nós sabemos quando nós estamos afastados, nós sabemos quando nós estamos distraídos, nós sabemos. No fundo nós sabemos, porque o Espírito Santo nos convence. Ele aponta para nós e Ele mostra para nós, e Ele sofre por nós com gemidos inexprimíveis, e nós sabemos. Só que muitas vezes nós não temos força, nós não temos mais ânimo, porque quando percebemos, irmãos, quando nós percebemos, nós estamos sobrecarregados, sufocados, endurecidos, e é muito difícil mesmo. Mas eu quero te dizer, não olhe para isso com desespero, olhe com esperança, porque o agricultor, o semeador não desistiu da terra. Ele continua semeando em nós, Ele continua semeando a sua palavra em nós, Ele continua derramando da sua graça sobre nós, Ele continua lançando sementes sobre nós, porque o agricultor crê que a obra será completa em nossas vidas. Ele crê que nós estaremos na grande colheita, Ele crê que nós estaremos no grande dia, e seremos colocados no celeiro, como bons frutos, como o trigo que foi colocado no celeiro. A mesma mão que lançou a semente é a mesma mão que continua cuidando do campo. Deus não é negligente conosco, Ele continua trabalhando no nosso interior, Ele continua aperfeiçoando o que está fora do lugar, Ele continua nos chamando para perto, Ele não desistiu da terra. Ele não desistiu, irmão, e Ele não desistiu de você. Talvez eu e você em algum momento desistimos dEle, mas Ele não desiste de nós.
Ele é o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida. Ele é aquele que é a candeia que é acesa sobre a casa para encontrar a moeda que estava perdida. Ele é o pai que está de braços abertos esperando o filho pródigo retornar para o lugar dele. A boa notícia é que Deus continua sendo Deus. A boa notícia é que a semente continua sendo lançada, e aonde a palavra de Deus é lançada, ela vai florescer. A palavra de Deus vence o tempo. Jesus afirma a seguinte coisa: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Jesus vence o tempo, e se Ele venceu, nós também podemos permanecer firmes até o fim. Irmão, não significa que você não vai ter dor, não significa que você não vai passar momentos difíceis. Você vai, mas você não está sozinho. Você não está sozinho, existe um Deus cuidando de você, cuidando de mim, olhando por nós, nos podando sim em muitos momentos, dizendo não para a gente, ficando em silêncio, mas continua trabalhando em nós. E Lucas termina dizendo: os que têm ouvidos de bom e reto coração a palavra, e conservam e dão fruto com perseverança. Lucas ele afirma claramente aqui que é todo aquele que ouve a palavra com um coração bom e reto, dá fruto com perseverança. Perceba, o destaque não está na velocidade, irmão. Lucas não dá um destaque falando, a sua semente vai florescer muito rápido. Não, Lucas ele mostra para nós que nós precisaremos passar pelo processo para que nós possamos florescer. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta hoje, eu quero te provocar, eu posso? Amém? Eu vou te provocar, mas a minha esposa falou que eu tenho que ser bonzinho, então eu vou te provocar com amor, amém? Você já parou para pensar por quanto tempo você vai caminhar com o Senhor? Você já parou para pensar como que será daqui a 10 anos? Daqui a 20, 30, 40 anos? O que vai estar acontecendo no nosso coração? Porque veja, nós estamos olhando para o hoje, na verdade, nós vamos olhar para as dores que nós estamos passando agora, talvez possamos olhar para daqui a um ano, mas pensa daqui a 40 anos, quanta luta nós vamos ter passado, quantas perdas nós vamos ter, quantos milagres nós vamos ter vividos, quanta bondade do Senhor nós vamos ter experimentado, e a pergunta será: eu permaneço fiel ao Senhor? Mesmo depois de 40 anos, mesmo depois de 20 anos, mesmo depois de 10 anos, mesmo depois de 50 anos? Eu gosto muito, sempre falo que o meu sonho é chegar numa certa idade e morar num morro assim, no lugar, viver comendo batata, essas coisas. Mas sabe, chegar velhinho, irmão, e falar: ô Senhor, eu ainda te amo da mesma forma. Esse é o meu sonho, irmão. Meu sonho é que quando eu tiver meu último suspiro nessa terra, eu esteja falando com Jesus. Nossa, se Ele me presentear dessa forma vai ser maravilhoso. Meu último suspiro eu vou dizer: Jesus, obrigado, porque eu permaneci nos Teus caminhos. Nem sempre eu fui perfeito, Senhor, pelo contrário, longe disso, dei muito trabalho, mas eu continuei Te amando durante toda a minha vida. Talvez, sabe, irmãos, talvez hoje Deus não esteja cobrando que você tenha uma colheita imediata, não. Ele não está cobrando que você floresça rapidamente. Talvez Ele esteja apenas dizendo para nós hoje: continue comigo, continue me ouvindo, continue orando, continue permanecendo, continue confiando em mim. Porque aquele que começou a boa obra em você não vai te abandonar no campo. E eu quero encerrar, vamos ficar de pé, lendo Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, põe para mim na versão ARC, por favor, Almeida Revista. Vamos ler esse texto na versão mais antiga, que é muito bonita. Na ARC, vê se está aí. Não era essa, mas amém. Tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, irmãos, vai aperfeiçoá-la até a volta de Cristo. Nós não somos sementes lançadas e esquecidas, nós somos sementes lançadas por alguém que continua cuidando, tratando, nos nutrindo, cuidando e aperfeiçoando as nossas vidas. Então eu não sei como que está o seu coração hoje. A pergunta hoje é: como está o seu coração hoje? Como está o seu coração hoje, irmão? Como está o seu coração hoje? Porque deixa eu te dizer uma coisa, é muito bom quando nós lembramos dos momentos bons com Cristo, é muito bom lembrar quando tudo estava dando certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você crê que Jesus não mudou? Você crê que Jesus não mudou? Então nada te impede de viver tempos melhores ainda. Nada. Irmãos, nós não fomos chamados para viver do que nós vivemos, nós fomos chamados para viver novidade de vida, abundância de vida, abundância no Espírito. Há quanto tempo talvez a gente não se alegra na presença do Senhor verdadeiramente? Parece que todas as vezes que nós entramos no devocional ou estamos no culto, parece que sempre tem um peso, tem uma angústia, parece que tudo está puxando a gente para baixo. Talvez a gente esteja sendo sufocado, irmão, talvez a gente esteja sobrecarregado, talvez a gente esteja crescendo em meio a pedras, mas deixa eu te dizer algo nessa noite: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la em sua vida. O Deus que plantou a sua semente em nós fará com que a gente permaneça firme e floresça e dê frutos, frutos abundantes, frutos dignos de quem Ele é. Irmão, existe um lugar para você. Existe um lugar para você. Volte de onde você parou. Volte no lugar onde seu coração endureceu. Mas para isso é necessário que a gente seja sincero diante do Senhor. É necessário que a gente seja sincero e diga: Senhor, eu não estou bem, Senhor. Senhor, eu estou frio. Senhor, eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo permanecer. Senhor, eu não consigo, Senhor. Eu estou frio, eu estou distante, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado. E aí nós vamos lembrar da palavra do Senhor: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A semente é perfeita e ela continua lançada, mas nós precisaremos vencer o tempo, irmão. Precisaremos permanecer fiéis ao Senhor todos os dias, para que nós possamos viver o que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos ensina, o Senhor nos confronta e nos alinha, Senhor. E sempre nos chama para perto, Senhor. Por isso, Espírito Santo, nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença. Senhor, talvez a gente esteja passando por um momento onde o nosso coração está endurecido, ou sufocado, Senhor, ou sendo esmagado por essa vida. Mas hoje nós buscamos no Senhor a esperança que não morre.
Nós buscamos do Senhor a verdade de vida, Senhor, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedir bênçãos. Senhor, nós estamos aqui para te pedir bênçãos, nós estamos aqui para te pedir presença. Estamos aqui para pedir que o Senhor mude o nosso coração, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que o Senhor mude o nosso solo, Senhor, para que a tua palavra possa florescer em nossos corações. Deus, nós não seremos vencidos pelo tempo, Senhor. Não iremos abandonar porque o tempo passou, não iremos te abandonar porque a vida nos levou a isso. Nós iremos permanecer com os olhos fixos em Ti, prosseguindo para o alvo da soberana vocação, prosseguindo para o lugar de descanso, prosseguindo para o lugar de renovo, prosseguindo para o lugar onde a minha alma é refrigerada, prosseguindo para onde a paz permanece, prosseguindo para o lugar onde 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não vou te digo, prosseguindo debaixo das asas do Onipotente, prosseguindo, porque mesmo andando no vale da morte, eu não terei mal algum, porque eu sei que tem cuidado de mim, Senhor. Reaviva a nossa esperança nessa noite, reaviva, Senhor, a nossa esperança nessa noite. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmão, só quero dizer para você o seguinte: você não está sozinho, você não precisa caminhar sozinho, você não precisa passar pelo tempo sozinho. Deus nos chamou para ser igreja, Deus nos chamou para andar em unidade, Deus nos chamou para aperfeiçoarmos uns aos outros e suportar uns aos outros. E suportar não é suportar eu te suporto, suportar é dar suporte. Amém? Então não ande sozinho, Deus tem muito mais para nós, em nome de Jesus. Ore assim comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, irmão. Paz, igreja. Nós vamos para os nossos lares, amém? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí, vamos orar em nome de Jesus. Sexta-feira nós temos culto de oração, às 20 horas. Domingo nós teremos nosso culto, às 10 horas da manhã. E dia 29 nós estamos completando